Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda. Hoje com a parte 3 da correção da primeira prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. Hoje corrigiremos a letra D do exercício 1. Relembrando o que diz a questão 1, ela pede para calcular os limites indicados, se existirem, e justificar a resposta mostrando cada passagem. Aqui resolveremos a letra B, o limite quando t tende a zero, da raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. E o item C, o limite quando x tende a zero, do cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre o cosseno de x menos 1. Relembrando, a questão 1 tem o seguinte enunciado. Calcule os limites indicados, se existirem. Justifique sua resposta mostrando cada passagem. A letra D diz o seguinte. Ela pede para calcularmos o limite quando x tende a 1 de f de x, onde f de x é definida como menos 2x mais 4, se x for menor ou igual que 1, e raiz de x menos 1, se x for maior que 1. Ainda pede para esboçarmos o gráfico desta função. Vamos começar calculando o limite quando x tende a 1 de f de x. Note que f de x está definida por partes, sendo que temos uma definição para valores menores ou igual a 1 e outra para valores maiores do que 1. Como queremos calcular o limite bilateral quando x tende a 1, temos que calcular primeiro o limite quando x tende a 1 pela esquerda, depois o limite quando x tende a 1 pela direita, e vermos se esses dois limites coincidem. Se os dois limites laterais coincidirem, então teremos o nosso limite bilateral. Se eles forem diferentes, ou um deles não existir, ou os dois não existir, o nosso limite não existirá. Vamos lá então. Dessa forma, temos, na verdade, esses dois limites para calcular. Limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x e limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Começando com quando x tende a 1 pela esquerda. Como x tende a 1 pela esquerda, estamos nos aproximando de 1 por valores menores do que 1. Assim, temos que usar a definição de f de x para valores menores do que 1. Para valores menores ou igual a 1, f de x é igual a menos 2x mais 4. Trocamos f de x por menos 2x mais 4 dentro do nosso limite. Quando vamos calcular um limite, a primeira coisa que temos que fazer é, como x tende a 1 pela esquerda, trocamos x por 1 dentro do limite e fazemos a conta. Se der uma indeterminação, temos que fazer mais cálculos. Se der um número real, então esse é o limite. Vamos começar fazendo isso. Troquemos x por 1 dentro do nosso limite, e assim ele fica igual a menos 2 vezes 1 mais 4. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 4 é 2. Como deu um número real, esse é o valor do nosso limite, quando x tende a 1 pela esquerda. Vamos calcular o pela direita agora. Para o limite quando x tende a 1 pela direita, estamos nos aproximando de 1 por valores maiores do que 1. Quando x é maior que 1, a nossa função é definida como raiz de x menos 1. Então vamos substituir f de x dentro do limite por raiz de x menos 1. Assim ficamos com o limite quando x tende a 1 pela direita de raiz de x menos 1. Mesma estratégia, primeiro trocamos x por 1 e vemos se dá ou não uma indeterminação. Trocando x por 1, ficamos com raiz de 1 menos 1. 1 menos 1 é 0 e raiz quadrada de 0 é 0. Como deu um número real, esse é o resultado do nosso limite quando x tende a 1 pela direita. Assim, ficamos com limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x igual a 2 e limite quando x tende a 1 pela direita de f de x igual a 0. Como os nossos limites são diferentes, o limite bilateral não vai existir. Assim, o limite quando x tende a 1 de f de x não existe. Agora vamos para o esboço do gráfico dessa função. Como a nossa função está definida em duas partes, vamos primeiro desenhar o esboço dela para x menor ou igual a 1 e depois juntar com o esboço dela para x maior que 1. Quando x é menor ou igual que 1, a nossa função é menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4 é uma função linear, ou seja, o gráfico dela é uma linha reta. Para desenharmos uma linha reta, precisamos de apenas dois pontos. Então vamos encontrar dois pontos no gráfico dessa nossa função e ligá-los. Primeiro vamos calcular f de 1. 1 é menor ou igual que 1, então f de 1 será igual a menos 2 vezes 1 mais 4.
porque aplicamos a definição menos 2x mais 4. Menos 2 vezes 1 é menos 2, menos 2 mais 4 é 2. Podemos plotar esse valor num gráfico. Então fazemos os dois eixos, x e y. Para x igual a 1 e y igual a 2, temos esse nosso ponto da função. O segundo ponto que vamos utilizar é para x igual a 0. Como x igual a 0 é menor ou igual que 1, então f de 0 vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 4, a definição da função para x menor ou igual que 1. Menos 2 vezes 0 é 0, 0 mais 4 é 4. Vamos colocar esse ponto agora no nosso gráfico. Então, olhe lá, para x igual a 0 e y igual a 4, temos mais um ponto no nosso gráfico. Vamos marcá-lo. Depois, para esboçar o gráfico da função para x menor ou igual que 1, basta só ligar esses dois pontos fazendo uma linha reta. Agora vamos pensar um pouco sobre o esboço do gráfico da nossa função para valores de x maior que 1. Quando x é maior que 1, a nossa função é definida como raiz de x menos 1. Então vamos escolher alguns valores de x, calcular a função desses valores para ver quais valores de y teremos. Aqui eu escolhi os valores x igual a 2 e x igual a 5 para calcularmos a função. Vamos lá então. Como 2 é maior do que 1, f de 2 vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Para f de 5, de maneira similar. 5 é maior que 1, portanto f de 5 é igual a raiz quadrada de 5 menos 1. 5 menos 1 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Assim, primeiro, ligamos os pontos 1, 2 e 0 e 4, formando a linha reta que nos dá o esboço do gráfico da nossa função para x menor ou igual que 1. E também marcamos os pontos 2 e 1 e 5 e 2, que encontramos agora no gráfico da nossa função. Além disso, precisamos pensar como vamos esboçar o traço do gráfico da nossa função para valores maiores do que 1 quando nos aproximamos de x igual a 1. Para isso, vamos usar o limite que calculamos antes. Limite quando x tende a 1 pela direita da nossa função vai ser igual a 0. Podemos marcar isso da seguinte forma. No ponto x igual a 1, y igual a 0, desenhamos uma bolinha aberta. Ou seja, o traço da nossa função vai tender a essa bolinha aberta. Porém, como a bolinha está aberta, isso significa que esse ponto em si não pertence ao gráfico da nossa função. Por fim, ligamos essa bolinha aberta aos pontos do gráfico da nossa função para x maior do que 1. Além disso, fazemos uma leve curvatura, pois para x maior do que 1, a nossa função é definida como raiz de x menos 1. O gráfico de uma raiz quadrada não é exatamente uma linha reta, ela tem essa leve curvatura. Então isso precisa ser desenhado para esboçarmos o nosso gráfico corretamente. É isso então. O limite quando x tende a 1 de f de x não existe e esse é o esboço do gráfico da nossa função. Notem que com o esboço do gráfico fica fácil de ver que o limite quando x tende a 1 da função não existe, pois quando tendemos a 1 pela direita, o gráfico diminui tendendo a y igual a 0, e quando nos aproximamos de x igual a 1 pela esquerda, o gráfico também diminui, só que tendendo a y igual a 2 pela esquerda. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois mais vídeos virão. É isso aí. Valeu. Falou.